Bom, alguém me perguntou sobre esta questão aqui. Eu resolvi comentar ela com vocês, né? E então nós vamos fazer ela juntos. Então, essa historinha aqui do senhor feudal, que deu as voltinhas, né? Então, o que que acontece? Ele deu uma volta no perímetro externo, e eu chamei de perímetro externo X. Ele deu uma volta no perímetro interno, e eu chamei de perímetro interno Y. Né? A largura da ponte eu chamei de L, são todas as nossas incógnitas, eu não sei quantos passos são o perímetro interno, quantos são os externos e o tamanho da ponte, que na verdade é o tamanho da ponte que ele quer saber. Ele diz o seguinte, né? O perímetro externo é igual ao perímetro interno 8 vezes o comprimento da ponte, mais 8 vezes o comprimento da ponte. Então vamos ver o seguinte. Né? Se a gente olhar aqui, eu disse que meu perímetro externo é x. Né? Bom, essa distância aqui é L e essa distância aqui é L. Então, o Y é o perímetro interno. Né? Então, se aqui é L e aqui é L, eu tenho dois L's, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu perímetro externo é 8, é o perímetro interno, ou seja, não é 8 vezes maior. É o perímetro interno mais 8 vezes o comprimento da ponte. Né? Então, se a gente então só para a gente visualizar, então isso aqui está em azul, isso aqui está em azul, isso aqui está em azul. Se eu somar, vai dar a medida do perímetro interno. Mas o que que falta? Falta aquelas bordinhas. Aquelas bordinhas correspondem a quê? A 8L. Por isso, eu posso escrever que x é igual a y mais 8L. Tá? É um problema de raciocínio lógico, na verdade. Né? Então, o que, que acontece? Ele diz o seguinte, que no primeiro dia ele deu uma volta fora, atravessou a ponte e deu uma volta dentro, contou 5.320 passos. No segundo dia, ele deu duas voltas fora, passou pela ponte e deu uma volta dentro e deu 8.120 passos. E aí, o que pode ter acontecido, né? Na primeira hora que eu li isso aqui, montei as equações, eu pensei, pô, mas eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho duas incógnitas. Melhor, eu tenho três incógnitas, eu tenho o perímetro interno, perímetro externo e a ponte. Quantas equações eu tenho? Eu tenho apenas duas equações. Então, eu não tenho um problema fechado. Ele é um problema aberto, né? Ele é um problema retangular. Eu tenho três incógnitas e duas equações. Então, isso aqui sempre dá problema, né? Sempre dá quebra-cabeça. Então, o que, que acontece? A gente tem que dar um jeito de juntar as equações, né? Na verdade, no primeiro momento que eu montei isso aqui, por exemplo, eu resolvendo. A primeira coisa que eu fiz foi isso aqui. Aí depois eu parei, pensei e me dei conta disso. Quando eu me dou conta disso, eu reparo que eu agora tenho três equações. Eu tenho esta equação e esta equação. Então, uma maneira de resolver esse problema é essa aqui. É eu fazer x menos y mais 8L igual a zero. Ou seja, passei o y para lá, passei o 8L para lá. Aí eu vou ficar com x mais y mais L igual a 500, 5.000. E depois 2x mais L mais y igual a 81,20. Que é uma maneira de resolver, certo? Bom, aí, feito isso, eu posso vir aqui no Excel. Opa, não veio as pontas. Né? Posso vir aqui no Excel e resolver ele. Deixa eu só ver uma coisa. É que eu escrevi aqui e não anotei as equações.
x menos 8y menos 8l, x mais l mais y, 320, 2x mais l mais y. Eu vou lá no Excel e vou resolver o problema. O problema, ele já foi resolvido uma vez, né? Então, esse aqui é para outro problema. Ele já foi resolvido uma vez. Então, a gente não precisa resolver, não precisa programar a tabela de novo, né? Bom, se a gente for fazer x menos y menos 8l igual a 0, como é que eu vou digitar aqui? Vou colocar 1, vou colocar menos 1, menos 8, botar um 0. Agora, né? Qual é a equação que vai vir aqui? Vai ser a x mais y mais l igual a 53,20. Então, 1, 53,20. E por fim, eu vou ficar com 2x mais y mais l igual a 81,20. Então, ficou 2, 81,20. Aqui. Resolvido o problema, né? Agora a gente olha aqui na resposta, e aí nós temos que nos perguntar quem é o L, né? Porque isso aqui estava resolvido com as outras variáveis. Bom, a gente tem que enxergar o seguinte. Essa aqui é a coluna do x, essa aqui ficou a coluna do y, e essa aqui ficou a coluna do igual, do L, e essa do igual. Pois bem, na hora que nós programamos isso aqui, então, quem é o x3? Corresponde ao L, né? Quem é o x2 é o y, e quem é o x1 é o x, né? Então, essa coluna aqui sempre é o x1, lembrando, essa sempre é do x1, essa sempre é do x2, e essa sempre é do x3, né? Então, o meu L é igual a 40. Ah, professor, mas eu não pensei dessa maneira. Dá para fazer de outra maneira? Também. Que maneira a gente pode fazer? Aqui eu fiz de outra maneira. Tá? Como é que eu fiz aqui? Aqui nós resolvemos um sistema. Eu peguei esse x mais 8l, substituí na primeira equação, substituí na segunda equação, obtive, né? Então eu peguei esse x mais 8l e substituí no lugar do x. Fiquei só com a variável l e y. De maneira que, o que acontece? Agora eu junto, né? Vai ficar L mais L, 2L, 8L mais L, 9L, né? 2Y mais Y, 3Y, 16L mais L, 17. E eu tenho esse sistema. Resolvendo esse sistema, né? Botei aqui o Y e o L. Resolvendo isso por escalonamento, né? Vai ficar 3 que divide 2 com sinal trocado, fazendo a multiplicação. O que acontece? Cima mantém, e embaixo, né, eu vou ficar com essa situação aqui. Multiplicando a primeira linha por 2/3, se eu fizer, né, menos, ou melhor, 3/2 vezes 9 mais 17, o que acontece? Né? Vai ficar menos 3/2. 3 vai ficar 27 dividido por 2. Quanto? 27 dividido por 2 vai ficar 13,5 negativo, mais 17, né? Vai sobrar quanto? 3,5 positivo. Tá? Dali, então, dessa operação que surgiu isso, né? Ou seja, menos 3/2 vezes o 9, mais o L2, 17, deu esse valor. Então, confia que 3/2, menos 3/2 vezes 5.320 mais 8.000
120 deu 140. Pois bem, estou fazendo a continha. O meu L agora, né, como eu já tenho um sistema triangular, ou seja, abaixo da diagonal principal é 0. Fazendo essa continha, eu tenho 40 passos. Conforme a gente viu lá no Excel, né, que a gente tinha já programado, 40 passos. Aqui resolvido. Deu igual ao valor que nós encontramos lá. Certo? Esse era um problema mais de raciocínio lógico, né? A montagem, mas o resto depois era simples. Professor, Vale? volta mais um slide para trás. Hum. Aí, nesse caso, quando o senhor aplicou o X ali no lugar onde era o X, colocou o Y mais 8L, né? Aí depois montou outra ali embaixo, né? 2Y mais 9L igual a alguma coisa e 3Y mais 17L igual a 81,20, né? Isso. Não daria para somar as duas e depois, ou multiplicar para zerar o Y, multiplicar por um número para zerar o Y para ficar só com uma equação e depois somar elas? É o que tu fez aqui, né? Ai. Se tu multiplicar aqui em cima por menos 3, né, e multiplicar aqui embaixo por 2, tu vai conseguir isolar o L. Se tu fizesse assim, não, eu vou fazer diferente, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 meios, vai me sobrar o L. É o que tu fez aqui. Isso que tu tá pensando é exatamente isso aqui. Quando tu multiplica uma equação por alguém e soma pela equação de baixo, tu tá fazendo escalonamento. Tá? O que a gente faz aqui com as matrizes nada mais é do que escrever isso de uma forma mais formal. Tá? Mais, vamos dizer assim, mais formal, mais científica. Quando a gente está fazendo da maneira que tu está pensando, multiplica em cima e soma, vai dar o mesmo resultado? Vai. É uma forma mais, vamos dizer assim, coloquial. Tá? Também está valendo. Vamos indo. Então, meu L é igual a 40. Bom, esse aqui é o esquema geral da eliminação gaussiana que a gente está trabalhando. Né? Se for resolver no papel, né? Por exemplo, se eu tenho esse sistema aqui, a ideia desse sistema era que a gente fosse resolver ele no papel. Peguei um papel, peguei uma caneta, o que eu vou fazer? A primeira coisa é escrever o meu sistema, né? Com a matriz A, né? Minha matriz A e a minha matriz B. Aqui está o A e aqui está o B. O sistema linear, a característica principal dele é que ele é nesse formato, AX igual a B. Certo? O meu X, a minha matriz incógnita. Eu escrevi a matriz dos coeficientes, aqui a matriz igual, e vou, então, calcular os fatores, né? Para fazer o escalonamento. O que acontece? Para calcular os fatores, por exemplo, eu vou multiplicar a linha 1 por alguém e somar com a linha 2. Então, vou multiplicar a linha 1 por 3 sobre 10. Ou seja, eu vou pegar esse valor aqui e esse valor aqui. Por que 3 e não menos 3? Né? Porque é sempre com o sinal trocado. É o menos A21 sobre o A11. Né? Então, esse sinal de menos aqui é indispensável. Por isso que ficou positivo. Então, fazendo as continhas, eu zero essa posição aqui e vou obter esses valores aqui. Da mesma forma, eu vou fazer para a linha de baixo. Né? A linha de baixo, né, aqui está faltando um sinalzinho de menos. O que acontece? Eu vou pegar o menos o A31 sobre o A11. Né? Então, se eu faço essa operação aqui com essa configuração aqui, com essa regra, eu vou zerar essa posição e vou obter esses valores aqui. Bom, então, o primeiro passo do escalonamento, como nós vimos, é zerar, né, a primeira coluna. Então, agora, nós vamos para a segunda coluna. Então, nós vamos zerar essa posição aqui. Para zerar essa posição, nós vamos considerar essas duas posições.
Seguindo, então, a mesma lógica, vai ficar menos quem? O A32, né? Sobre o A22. Né? Ou seja, o A22. O que acontece? Se eu fizer isso aqui, vai ficar esse valor aqui, né? Por que ficou positivo? Por causa desse sinal negativo. Bom, nesse processo aqui, né, nós vamos então zerar a posição 3,2. Zerando a posição 3,2, né? Aqui, zerando a posição 3,2. Então, nós temos esse resultado e esse resultado. Bom, com isso, então, aquilo que nós vimos. Como eu vou determinar o x3? Vai ficar o menos 33 sobre 6,4. Né? Vai ficar, então, descoberto o x3, então podemos descobrir quanto vale o x2. Para terminar o x2, então, eu vou pegar esse valor aqui. Esta posição passa para o outro lado. Passou para o outro lado, então é negativo. Aqui é a coluna do x3, então é vezes o x3. Ou seja, vezes o x3. Feita a conta, deu esse valor. Da mesma maneira, começa com 27. Este passou para o outro lado. Aqui. Este passou para o outro lado. Aqui. Bom, esse daqui passou para o outro lado e está na coluna do x3. Então, está multiplicado por x3. Esse passou para o outro lado, está na coluna do x2. Está multiplicado por x2. Então, obtemos esse resultado. O que nós vimos na aula passada, que nós estamos revisando aqui, é um algoritmo, né? Ou seja, isso aqui é extremamente mecânico, isso aqui é só pegar uma calculadora, a gente vai em um papel, uma caneta, a gente faz essa conta e faz 10, 20 e é sempre o mesmo raciocínio. Tá? Bom, aqui tem a resolução daquele sistema. E aí, então, o que acontece? Aqui eu apresento para vocês, então, um algoritmo, né, do Lab que resolve, né, esse problema. Depois eu vou disponibilizar ele para vocês. Tá? Vou usar ele também depois com vocês, para a gente, então, entender o que acontece, como é que ele funciona. Né? Nesse algoritmo, ele faz exatamente o que nós fizemos ali. Bom, primeira coisa que ele faz, ele digita as matrizes, né? Vamos ver a matriz A, a matriz B, né? Depois, ele faz uma matriz M. O que ele faz com essa matriz M? Ele junta todo mundo. Ele põe a matriz A e B. Tá? Bom, aí depois tem esse comando onde eu estou mensurando o tamanho da matriz, ou seja, ele está pegando a largura da matriz B, porque se é um sistema quadrado, né, a largura, o número de linhas da matriz B também vai ser o número de colunas da matriz A. Tá? Então, por esse comando, nós podemos pensar, ele dá a ideia que eu posso botar um A com 100 linhas e 100 colunas. 1000 linhas, 1000 colunas. Posso digitar a matriz que eu quiser aí. Tá? Do tamanho que for. E aí, então, começa os I e J, né? O que acontece? O que vai acontecer? Uma coisa. Bom, o que vai acontecendo? A primeira coisa que ele faz, né? Ele vai contando aqui. Aqui ele vai contando as colunas, né? Então, ele começa na coluna 1 até a coluna N-1. Quantas colunas nós temos? Nós temos 1, 2, 3. Número de colunas da matriz A, né? Então, ele tem 3 colunas. Então, ele só vai ir até a coluna 2. É o que a gente fez, né? A gente zera essa posição e essa posição. Ou seja, zeramos as posições da coluna 1 e da coluna 2. O que ele faz aqui? Eu chamei de F, né? Ou seja, de fator. Fator é aquilo que nós calculamos aqui, né? Ou seja, ele está fazendo essa continha aqui.
E ele está usando os índices I e J, né? Então, se o I responde à coluna, né? O J corresponde à linha. Então, o J, dá para ver, ele começa na linha I mais 1, ou seja, uma linha, se eu estou com a coluna 1, ele vai começar com a linha 2. É o que aconteceu aqui, né? Então, se a gente olhar aqui como ele faz, lembra, aqui ó, ele sempre divide pelo que a gente chama de elemento pivô, né? Ele sempre divide pelo que a gente chama de elemento pivô. Esse elemento pivô é sempre o elemento diagonal. Esse elemento aqui, ó, é sempre um elemento diagonal, né? Sempre esse aqui. Quando eu tenho uma matriz na qual a linha e coluna são iguais, ele é um elemento diagonal, né? E esse elemento aqui corresponde, então, a esses elementos aqui. Nós vamos ver o seguinte, como é que a gente faz isso lá no Silab? Eu vou disponibilizar durante o intervalo esse material para vocês, né? Para vocês brincarem. Então, primeiramente, antes de eu abrir isso aqui, eu vou abrir o outro. Tá, deixa eu só fazer isso aqui. Então, aqui está a janela do Silab clássica, né? Como é que nós vamos começar a trabalhar com o Silab quando a gente tem um algoritmo, né? Se quiser trabalhar com o Silab, com um algoritmo, vai vir sempre aqui, ó, nesse cantinho aqui onde tem esse lápis, né? Nesse cantinho aqui, vai clicar. Quando ele clica aqui, vai aparecer o editor. Vai vir esse editor aqui. Tá? Esse editor aqui é onde a gente pode escrever e apagar, né? A gente pode escrever o que nós quiser. Claro, dentro de uma linguagem computacional, a gente executa, né? A gente dá dá o comando de execução e ele faz. Vamos organizar aqui. Vamos ver esse sistema. Venho aqui e digito a matriz A. Como é que eu digito uma matriz? Né? Então, eu digito linha por linha. Ó. Digitei a primeira linha. 10, 2 e menos 1. Como é que eu vou passar para a linha de baixo? Ponto e vírgula. Então, menos 3, menos 5 e 2. Como eu estou separando as coisas? Como eu estou separando os números? Por espaço. Se eu digitar menos 3, menos 5 e 2, o Silab vai entender menos 3, menos 52. Tá? Então, tem que ser menos 3, espaço, menos 5, espaço, 2. Terminou a segunda linha. Ponto e vírgula, passei para a linha de baixo. Então, 1 espaço, 6. Então, eu digitei a matriz A. Vou digitar a matriz B. Como é que vai ficar a matriz B? A matriz B é 27. Então, linha 1. Passo para a linha de baixo. Como é que eu passo para a linha de baixo? Ponto e vírgula. Né? Próximo elemento, menos 61,5. E aqui, ó, outro erro clássico, vírgula. Né? Quando a gente estava lá no laboratório, muitas vezes acontecia de eu passar entre os computadores e o problema ser aqui. Separação, separador decimal é o ponto. Bom, segunda linha já está preenchida. Próxima linha, ponto e vírgula, menos 21,5. É isso. Precisa mudar, mexer mais alguma coisa? Não precisa mexer mais nada. Tá? Bom, essa parte aqui de baixo é a parte onde ele vai calcular, né, os valores de x. Né? Ou seja, vai determinar o x3, começando pelo x3, depois pelo x2 e depois pelo x1. Bom, vamos ver. Se eu mandar executar, como é que ele vai executar? Bom, para ele executar, tem essas duas formas aqui, ó. Esses dois botões. Então, nesses botões aqui se executa. Se eu
Se eu venho nesse, ele executa, mas ele vai pedir para eu salvar vai pedir para salvar. Ó. Então, salvar e executar. Se eu venho nesse aqui, ele executa direto. E onde é que foi a resposta? Bom, a resposta veio na área de trabalho do Silab. Então, mas não tem nada aqui, alguém vai dizer. Então é porque a gente tem que digitar o X. Por que é o X? Porque o X é a saída. A resposta é essa. Né? Se eu digitar matriz A, matriz A foi a matriz A que nós digitamos lá, né? Se eu digitar a matriz B, a matriz B foi aqui, digitamos lá. Certo? Bom, vamos comparar o resultado. Né? Se eu comparar o resultado que eu tenho aqui com o resultado lá do PowerPoint, uma coisa é essa aqui. Tá aqui. Deve ser esse aqui. Se eu olho com o resultado que nós encontramos aqui, né? O que nós temos? Né? Nós temos o mesmo resultado, certo? Tá. O que eu fiz aqui? Bom, tive uma pequena pane aqui, deu, mas voltou. Certo? Então, se eu faço, comparo o resultado, né? Nós vamos ter, antes de chegar lá, nós vamos ter a mesma resposta, certo? Então, isso aqui é uma forma de fazer o escalonamento usando o Silab. Essa parte aqui do código que eu não mostrei para vocês, tá? Essa parte do código que eu não mostrei para vocês, ela se refere, então, a essa parte aqui, né? Por isso que ela está nessa parte aqui. E ela usa, então, né, esse equacionamento. Então, esse equacionamento, ele está escrito aqui. Certo? Nós podemos ver que ele está pegando um elemento diagonal, tá? Ele tem um menos alguma coisa, Esse menos sig que ele está fazendo um somatório, isso aqui é uma forma também de fazer um somatório. E aqui ele está pegando o equivalente ao BI. Claro, já vou acalmar as pessoas que estão do outro lado, tendo um infarto do coração, porque eu estou apresentando aqui. Eu não vou cobrar isso de vocês, a não ser que vocês queiram ser cobrados, ou seja, quem quiser trabalhar com isso aqui. Né? Como nós temos alunos de todos os cursos da engenharia, tem alunos que gostam, tem alunos que necessitam, tem alunos que não vão precisar. Né? Eu acho que é difícil dizer que não vão precisar, porque atualmente qualquer engenheiro tem que entender um pouquinho de algoritmos de programação. Né? Não é à toa que vocês têm uma disciplina de algoritmos de programação. Mas quem não gosta, não fica com o Excel lá de boa, sabe que existe, porque eu estou dando isso aqui de uma forma bem nas coxas, tá? Não estou aprofundando isso de forma mais sistêmica, tá? Mas para quem quiser aprofundar, fica o convite, certo? Bom, então nós estamos terminando nossa primeira live e o que acontece? Uma outra forma de resolver o sistema linear, né, é trabalhando com matriz inversa. Então, vocês nesse intervalo podem, então, eu sugiro que vocês digitem essa matriz, brinquem com essas funções aqui. A função inverso de A e a função determinante de A. E vejam o que acontece. Vejam o que acontece com essas três funções. Vou botar outra função, conde de A. Depois a gente vai falar delas. Brinque com o silábio de vocês, né? Brinque com essa função inv de A, bet de A e conde de A. Vê o que acontece. Digitem a matriz. Sintam as dificuldades no digitar,
em fazer esses problemas. Eu já disponibilizo para vocês, assim que nós saímos da live, eu já disponibilizo para vocês o algoritmo também para vocês já irem, né, brincando, vendo as dificuldades que vocês vão encontrando, também depois me perguntarem, certo? Para isso, nós estamos encerrando, menos de 1 minuto para finalizar nossa live. Já disponibilizo ali para vocês e dê uma olhadinha nisso, certo? Voltamos então em 20 minutos, 8h20, estamos de volta. Certo? Beleza, até mais. Até mais.